Muito bem, meus amados, retornamos, né? Mais um bloco falando ainda sobre o Ministério da Administração. Nesse bloco, nós vamos falar a respeito da busca de Deus por líderes, né? Durante o decorrer da história e ainda hoje, Deus buscou e tem buscado líderes, líderes que estejam dispostos a se colocar no fronte de batalha, né? Que muitas vezes precisam abrir mão, né, de muitas coisas nesta terra, né, para que possa se dedicar ao reino de Deus, para que possa seguir a palavra de Deus, né, os seus conselhos, os seus mandamentos. Isso não é fácil, não é fácil para nós, muitas vezes, ter que renunciar muita coisa na nossa vida, não é? Mas aquele que se propõe a seguir a Jesus Cristo precisa deixar algumas coisas, né? Algumas coisas ficam para segundo plano. Nós estamos querendo dizer com isso, né, que o obreiro deve negligenciar a sua família, deve negligenciar o cuidado para com a sua própria casa, né? Mas existem muitos sonhos, muitos projetos pessoais que muitos dos líderes dedicados, de fato, né, aqueles que ouvem com sensibilidade a voz de Deus, tem deixado de lado para que possa ouvir a voz de Deus e almejar algo muito mais precioso, muito mais rico do que qualquer riqueza terrena, do que qualquer riqueza desta esfera e deste tempo, certo? Porque são riquezas espirituais, são tesouros espirituais, né? E desde a Bíblia, nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e vermos que houve homens e mulheres, não é, que, por ouvir o chamado de Deus, tiveram que renunciar muita coisa, não é? E mostram com as suas atitudes, com a sua vida, que eles amaram mais a Deus do que a si mesmos, né? Eles não se importaram tanto com a sua própria vida, como preocuparam-se com o reino de Deus, com a palavra de Deus, né? E com a vida eterna. Então, Deus ele tem buscado, né? Buscou no decorrer da história e busca ainda hoje líderes tais como esse que eu acabei de citar. Veja só um exemplo, não é? Que nós vamos ter na própria Bíblia Sagrada, quando Deus fala ao rei Saul, por exemplo, né? Veja só, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos a história de um homem, né, Saul, que começa bem, mas ele termina mal, porque ele acaba se confundindo, né? Ele acaba misturando muito as coisas. E ele, em um determinado momento, ele deixou de compreender qual era o seu chamado, qual era a sua função enquanto um líder, enquanto um pastor de Israel, por que não dizer assim, né? Um homem da política, um homem que deveria ser exemplo para o povo de Israel, né? Mas ele começou a confundir, não é, o seu trabalho, pensou que poderia sacrificar ao Senhor em lugar do profeta Samuel. Ele pensou que poderia, não é, poupar a vida daqueles a quem Deus não havia poupado, né? Então, Saul deixou de seguir as ordenanças de Deus, ele deixou de estar atento à voz de Deus e começou a seguir o seu próprio caminho, né? E o que aconteceu com a sua liderança? Ele foi rejeitado. A liderança de Saul foi rejeitada. Eu gosto de pensar que Saul, ele foi um homem chamado e escolhido por Deus, né? Nós vemos na história bíblica o Senhor chamando, o Senhor enviando o sacerdote para ungí-lo, né? Então,
É alguém que é escolhido por Deus, que é chamado por Deus para um plano, para um projeto, mas ele se perdeu no meio da caminhada, não é? Ele passou a pensar mais em si mesmo, ele começou a amar mais aquilo que ele havia recebido de Deus do que o próprio Senhor. Olha só, Saul recebeu isso de Deus, mas ele amou mais aquilo que ele havia recebido, ele amou mais o reinado, ele amou mais a liderança, ele amou mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Deixou de ouvir as ordenanças do Senhor e passou a agir segundo o seu próprio interesse, buscando a manutenção daquilo que ele havia adquirido, né? E deixou, né, de lado o Senhor, a sua missão, a sua tarefa. Então, veja que sério isso, meus amados. Deus tem buscado líderes, mas tem buscado líderes que são sensíveis à voz de Deus. Tal como Saul, eu acredito, se nós olharmos para a igreja hoje como um todo, né? A igreja que está aí na mídia, a igreja das grandes igrejas, né? As grandes organizações que se estabelecem como organizações religiosas, né? E possuem pastores cujo nome é maior do que o nome da própria igreja, né? A igreja se confunde com esses homens. Isso é muito perigoso. É muito perigoso por quê? Porque quando este homem, né, que é o símbolo desta congregação, desta igreja, né, ele termina o seu ministério, seja por que motivo for, né, porque o Senhor o recolheu, ou porque surge algum escândalo, que nós vemos muitos aí na TV hoje, esta igreja, ela não subsiste. Por quê? Porque ela não estava alicerçada em Deus, não está alicerçada na palavra de Deus, ela está alicerçada no homem, né? E Deus, ele procura líderes que não desejam estabelecer o seu próprio reino, mas líderes que buscam o benefício do reino de Deus. Então, são líderes assim que o Senhor tem buscado. E aquele que passou a viver, né, passou a agir segundo o seu próprio interesse, foi rejeitado pelo Senhor e Deus escolheu outro, né? Porque a obra de Deus, ela não pode parar, né? E veja só, e existem momentos que Deus tem buscado líderes assim, né? E será que o Senhor tem encontrado? Será que o Senhor encontra hoje? Será que o Senhor, se procurar, né, em nós, ele pode encontrar um líder tal qual ele deseja encontrar? Veja só, está registrado lá em Ezequiel, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel falando aqui, né, do cativeiro, falando das incursões de guerra sobre Israel, né? E relata aqui, segundo o oráculo de Deus, que o Senhor procurou homens que pudessem impedir a degradação do seu povo, né? Que eles passassem por esse momento tão turbulento como foi o cativeiro, mas o Senhor não encontrou ninguém que se colocasse na disposição de lutar em defesa, não é? De tampar as brechas do muro, não é? É óbvio que isso simbolicamente, né? Não é apenas um muro, né, que separa o povo de Israel dos seus inimigos, né, que os defende, mas que se coloca na posição de defesa da fé, né, de defesa da igreja, dos princípios, né, que tem lutado para o interesse do reino de Deus, pregando o evangelho, ensinando, ministrando aos corações, não é? Com o interesse de que faça isso em favor do povo de Deus, da igreja, não é? Do reino de Deus, não é? Nesta ocasião, o Senhor não encontrou ninguém.
que se colocasse nessa disposição. E nesse tempo, será que o Senhor tem encontrado líderes que se colocam na disposição para defender a igreja do Senhor, para defender as nossas crianças, para defender as nossas congregações, né? Que se coloque no fronte de batalha, que esteja atento à voz do Senhor para militar com o evangelho, né? Pregando sem cessar, falando a verdade. Não importa o que é que nós tenhamos que enfrentar, né? A luta, meu amado, está ferrenha, você sabe disso. E homens que têm se posicionado, não é, para pregar a verdade, muitas vezes têm sido acusados de intolerância, não é, de discurso de ódio, uma série de outras coisas que nós vemos por aí, né? Com o intuito de fazer com que os líderes e a igreja se calem, não é? Então, veja, como eu disse no início, para ser um líder, para seguir a Jesus, para ser um exemplo para essa nação, muitas vezes nós vamos ter que nos colocar em uma zona de guerra, não é? E esse é o tempo de nos posicionarmos, né? Diante de tantas ideologias que têm, muitas vezes, tentado conquistar a mente dos nossos filhos e a nossa cultura, né? O Senhor tem procurado. E olha só, lá em Coríntios, no capítulo 3, verso 13, diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo velada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, né? É muito sério isso, amados. Aquilo que fazemos no reino de Deus, por que é que fazemos, não é? Nós já falamos disso em outros blocos, não é? Em outras lições. Qual é o propósito daquilo que você tem feito? Qual é a sua motivação, não é? A motivação é o reino, a motivação é louvar a Deus, ou será que eu e você temos tido outras motivações que não seja, em primeiro lugar, o crescimento do reino de Deus, não é? Por quê? Porque a obra, não é, que o texto está falando aqui, está falando daquilo que nós fazemos em prol do reino, né? E aparentemente, algumas ações parecem boas, mas elas têm uma má motivação. E, pela aparência, né, nós não conseguimos identificar qual é a obra boa e qual não é, mas haverá um dia em que essa obra será experimentada no fogo, e o fogo é que provará, não é? Se nós temos feito algo que será duradouro, que será relevante, né? Ou nós temos militado para o interesse próprio. Então, veja, madeira, feno ou palha, todos crescem sobre a terra. Eles são produzidos facilmente e podem ser vistos facilmente pelos homens, porém, são também facilmente destruídos. Então, a comparação aqui das nossas obras com esses materiais que são sensíveis, que podem ser encontrados em abundância, que nós vemos, não é? Mas esses materiais, eles são provados pelo fogo, não é? Quando o aplauso cessa, quando a perseguição chega, quando é necessário renunciar, não é? Renunciar bens, renunciar conforto, renunciar riquezas. Será que essas obras, elas prevalecem? Será que elas subsistem, não é? O que você pensa a respeito disso? Por outro lado, veja só, ouro e prata e pedras preciosas são produzidas sob a terra, debaixo da terra. Elas estão escondidas. Elas não são vistas facilmente pelos homens, porém, são mais duradouros, né? O ouro, a prata e as pedras preciosas. Elas não são encontradas com tanta abundância como se encontra madeira, feno e palha, não é? Mas esses materiais são resistentes, são duradouros e são valiosos. Quando vir a dificuldade, não é? Para aquele que muitas vezes faz e não é visto, porque ele não faz com esse intuito, ele não faz para ser
para adquirir seguidores, né? Mas ele faz para alcançar discípulos para Cristo, não é? E no momento da dificuldade, ele prevalece, não é? Se tiver que abrir mão de alguma coisa, de renunciar, ele vai fazer isso com alegria, porque o propósito daquilo que ele faz é alcançar o reino, é levar o reino para outras pessoas, é pregar o evangelho, tá certo? E, portanto, ele está disposto, não importa o que ele perca, não é? Ainda que ele perca a própria vida, ele está convicto e ele tem certeza do seu chamado. Ele tem certeza que aquilo que ele está fazendo porque o Senhor o comissionou para fazer, não é? Professor, isso quer dizer que o obreiro verdadeiro e valioso, ele sempre vai passar por adversidade, por perseguição? Não, meu amado, não é isso que eu estou fazendo, que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não importa se ele tiver em abundância ou se ele tiver em falta, não é? Se ele, de repente, conseguir ganhos financeiros, tá certo? Ainda que seja um obreiro diligente, ou que ele não tenha muitos recursos financeiros, ele vai ser diligente da mesma forma. Por quê? Porque o dinheiro, porque os bens, porque os recursos, porque o conforto nessa vida está em segundo plano, não em primeiro. O primeiro plano é o reino de Deus. Não quer dizer que alguém fiel a Deus passará por necessidade. Quer dizer que ainda que ele passe por necessidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento na despensa, não é? Ainda que o fruto da terra ele seja escasso, ainda que os animais no campo eles não se multipliquem, ainda que aconteça todas estas coisas, aquele que é fiel ao Senhor, ele permanece fiel, tá certo? Aquele que é fiel no pouco, é fiel também no muito, e vice-versa. Se nós temos demonstrado a nossa fidelidade, não importa o que ocorra no momento de dificuldade ou no momento de bonança, este alguém será fiel. E é alguém assim que o Senhor tem buscado, né? A liderança reluzente, popular, secular, é como madeira, feno e palha. Ela é vista pelos homens e facilmente produzida através dos talentos e habilidades naturais. A liderança piedosa é como ouro e prata, é produzido pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Oculto, porém, é infinitamente precioso e durável, né? Qual é a base do seu ministério? O seu ministério está embasado nos seus talentos, nas suas habilidades, nos seus recursos, ou a base do seu ministério é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo no seu interior, o movendo. Você está convicto de que isso que você faz terá uma recompensa na glória, que o Senhor tem o seu galardão para dar àqueles que têm militado em sua causa pela sua obra, não é? Que tipo de obreiro você tem sido? O Senhor tem buscado líderes assim, fiéis, certo? E será que o Senhor tem encontrado em mim, se ele assim o buscar, não é? Homens cujo interesse é o reino de Deus, que tem uma liderança, um ministério que esteja baseado naquilo que é mais importante, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo no seu interior. Amém, meu amado? Eu fico por aqui, então, com esta palavra e que esta palavra possa falar mais ao seu coração, tá certo? Nos vemos na nossa próxima aula. Eu aguardo vocês lá. Fiquem com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.